Tá. Então explica um pouco sobre Jesus, isso. ele né? era Você ele era falou palestino. dessa substituição, É. mas aí você tem agora essa outra linha que vai desembocar na mesma coisa. O que é? Então, eles se utilizam dessa mesma ideia da substituição Uhum. e eles fazem um contraponto. Eles dizem que Jesus não era judeu. eles dizem que Jesus ele era judeu, mas assim ele rompeu com o judaísmo, Uhum. porque eles dizem que o judaísmo, né, eles têm uma visão muito estereotipada de que o judaísmo seria uma religião etnocêntrica, uma religião nacionalista, uma religião preconceituosa, racista até, alguns falam, e Jesus ele teria vindo justamente para romper com isso, Tá. na visão deles. E aí eles vão dizer que o cristianismo, a mensagem do cristianismo é essa mensagem que é universal e que todos os povos são aceitos. Então eles se opõem ao sionismo, que é o movimento de autodeterminação do povo judeu, né? Ou seja, o direito de Israel de existir enquanto um país para os judeus. E eles se opõem a isso, dizendo que isso é uma forma de racismo, de colonialismo, e que os cristãos eles devem ser contra isso. Tá. Só que, ao mesmo tempo, eles defendem um nacionalismo cristão, palestino, que eles dizem que seria universalista. Então, assim, para mim não faz muito sentido, é muito incoerente. Uhum. Então, eles têm uma maneira que eles dizem, eles deixam claro, que eles têm uma hermenêutica, uma forma de ler a Bíblia que é diferente. Então, eles leem a Bíblia a partir dessa ótica do oprimido e do opressor. Tá. Então, quando eles olham para o Antigo Testamento e eles veem aquelas promessas que Deus fez ao povo de Israel, eles não leem aquilo como se aplicando ao povo judeu hoje. Eles leem aquilo se aplicando aos cristãos e principalmente aos cristãos que foram oprimidos, Ok. que são eles, os cristãos palestinos. Então, eles leem a narrativa do Êxodo Sim. como que Faraó fosse Israel. O Israel de hoje. O Israel de hoje, para eles, seria o que é o império, e Jesus falava contra o império. Então, essa é a leitura que eles fazem da Entendi. Bíblia. Então eu acho o opressor ali e aplico o que eu considero opressor hoje. Isso. E essa é a interpretação. O opressor seria, no caso, os palestinos. Israel é aquele que oprime. E aí, pronto. Então, essa que é a leitura que eles fazem da situação, que eles fazem do conflito. E, por outro lado, é claro que a gente também não pode negar que existem alguns cristãos sionistas que também têm uma leitura equivocada, né, da Bíblia e acha que Deus deu aquela terra toda para Israel, então eles têm que fugir de lá. Você acha, assim, agora uma opinião sua, assim, que porque teve um movimento no Brasil, nas últimas 2 décadas, de falar bastante de Israel. Sim. Mas aí aquele termo que a gente usou, né? Deu uma judaizada, né? Isso. Você acha que isso mais atrapalhou ou isso Então, teve o seu valor? É que você acha? complicado, né? Se a gente parar para ver hoje, os evangélicos, indubitavelmente, são alguns dos maiores aliados de Israel. Mas ser aliado de Israel, nesse contexto evangélico, não significa necessariamente ser contra o antissemitismo. Por quê? Porque é comum que essas pessoas que apoiam Israel, elas apoiam Israel imaginária, aquele Israel da Bíblia, que ele lê no Antigo Testamento. Tá, então deixa eu entrar nessa pergunta. O Israel, país, nação, você pode até ir lá visitar, Sim. que tem uma bandeira e tal, é o Israel da Bíblia? Né? E aí, como é que a gente olha isso? Tá. Né? Porque a crítica que fazem é essa, né? Mas, poxa, eles cometem vários erros, né? E você não tem um Messias como presidente lá, né? Você tem um homem lá, pecador, que tem seus erros e tal. Então, como é que é? Como é que é esse apoio a esse Israel? E qual é o Israel da Bíblia e o Israel nação? Né? Então, essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito, nessa relação do Israel de hoje é o mesmo Israel da Bíblia, ou se não é. E a resposta que eu dou é sim e não. Se a gente parar para ver, dentro da própria narrativa da Bíblia, né, no Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento, né, a Bíblia hebraica para os judeus hoje, havia uma mudança, uma transformação desse povo ao longo do tempo. Então, primeiro eles eram a nação de Israel, né, os hebreus, mas depois tem a divisão do Reino do Norte com o Reino do Sul, aí eles são levados ao exílio, depois quando eles retornam do exílio, eles retornam somente como judeus. Então, existe essa transformação do povo dentro da própria Bíblia. Tá. Então, a maneira como eles viviam, como eles se organizavam politicamente na Bíblia hebraica é diferente do Novo Testamento, né? São períodos distintos. E mesmo na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, a gente vai ver... antes havia um momento lá que eles viviam com os patriarcas, depois vai ter a chegada, eles vivem com juízes, depois se tornam um reino. Então, há uma transformação que é comum em qualquer povo. Sim. Então, nesse sentido, o povo judeu hoje, que mora em Israel, que é a maioria dos habitantes de Israel, eles têm essa ligação com esse Israel da Bíblia. Isso é um fato histórico, a gente tem como comprovar historicamente, cientificamente, né, com os DNA, do genoma. Então, a gente consegue traçar essa linhagem dos judeus que vivem hoje em Israel com esse povo. Por outro lado,
hoje Israel é um país como outro qualquer. Uhum. É uma democracia, não é uma teocracia, é um Sim. governo secular, então... Não tem um profeta lá. Não tem. Você tem juiz. Não, você tem um Knesset, que é o parlamento, então é uma democracia parlamentarista. Então, como é a divisão dos poderes? Você tem um presidente, que ele é mais assim, de enfeite, assim, mais um cargo cerimonial. Você tem um parlamento e você tem um judiciário, o Supremo. Só que existe uma tensão, às vezes, em Israel, em relação ao quão religioso ele vai ser. Ok. Por quê? Porque os judeus eles são um grupo étnico-religioso. Então, hoje em dia, ser judeu é tanto uma questão de etnia quanto de religião. Então, você pode ser um judeu e ser ateu, por exemplo. Sim. E não crer em nada. Ser mais uma questão cultural, né, e tudo. E principalmente depois... E é interessante, né? Porque é difícil de entender, porque o cara faz o Shabá, Sim. né? Ele vai nas festas, ele às vezes usa alguma das vestimentas e tal, mas ele não crê em Deus, porque é uma questão étnica. Isso. É mais ou menos assim, ele segue as festas como a gente segue o Natal. Quanta gente que nem é cristão, ateu mas dá presente de Natal, né? segue o Natal e tudo. Então, Israel, inclusive, possibilitou a permanência dos judeus, assim, a sobrevivência dos judeus, em certo sentido, justamente por causa disso, porque ao longo dos séculos, né, os judeus eles foram espalhados entre as nações, né, depois de 70 depois de Cristo, quando o templo é destruído, depois 134, 135, quando eles são expulsos lá da Judéia, eles se espalham pelo mundo, e muitos judeus eles foram obrigados a se converter ao cristianismo, né? Teve um processo de conversão forçada. Então a gente falou sobre o antissemitismo no Holocausto, mas vinha antes disso esse mito de que os judeus mataram Jesus, são um povo deicida. Então, desde a Idade Média que a gente já tinha, inclusive um fato que pouca gente sabe, é que muitos judeus eles surgiram da Europa cristã e foram viver no Império Otomano, que era muçulmano, porque eles tinham mais liberdade com os muçulmanos do que com os cristãos. Você está brincando. Sim. Isso aí são algumas páginas aí tristes da nossa história. Ali do Império era já a região da Turquia? Era o Império Otomano, foi o império mais longevo da história, que a gente quase não fala. Ele começa lá em 1500 e pouco e termina depois da Primeira Guerra Mundial. É quando ele acaba. Então, Interessante, né? Ele ocupou muitos territórios na região, desde do leste europeu até praticamente o norte da África. Ele ocupou. Sim. Então, só abrindo esse parênteses, a gente volta Sim, para... volta. Eu ouvi histórias assim de que há um movimento de ressuscitá-lo, assim. Como é que está isso hoje? Assim? O Erdogan, que é o presidente da Turquia, ele Como é que pronuncia o nome dele? Erdogan. Okay. É porque tem uma palavra Erdogan. Todo mundo fala Erdogan, porque Tá. é uma palavrinha que parece um G, mas é uma palavra que tem uma letra que tem no alfabeto turco, que ela aumenta o som da vogal. Tá. Então é Erdogan, aumenta isso. Legal. E ele tem essa ideia de querer recriar. É um plano dele mesmo. É um plano dele. Agora, sim, se ele vai colocar em prática ou não, aí já são outros 500, tem outras potências, aí a gente pode falar disso mais tarde. Fechando parênteses. Mas aí, sobre Israel, né? Então, hoje, em Israel, né, assim, o Estado de Israel, ele permite que os judeus eles possam ser judeus, ainda que eles não tenham essa questão religiosa. Porque muitos judeus eles tiveram que abrir mão da fé deles, da religião deles, para poder se integrar na Europa. E hoje não. Hoje você pode ser... criou-se uma nação, né? O sionismo, para muitos, se tornou essa religião, essa coisa assim secular, de que você pode ser judeu, você está ligado àquela terra, às raízes, aos seus antepassados, mas não precisa necessariamente professar uma fé. Você pode crer que o Antigo Testamento é uma história, um mito, um folclore, mas assim, uma tradição que faz parte do seu povo e que é importante para a constituição da sua identidade. Então, essa é a diferença que a gente tem. Então, nesse sentido, entra até no ponto de que se criticar Israel, ser contra Israel é antissemitismo ou não. Então, Israel, enquanto um país, ele tem que ser julgado como qualquer outro. Porque até eu estava falando com um judeu uma vez numa entrevista, logo que aconteceu tudo, e ele dizendo, nem a gente aqui dentro concorda um com o outro. Exatamente. Você vai lá, Israel, assim, tem muito... Os israelenses é quem mais critica, né? Então, assim, é uma democracia. Então, você vai ter gente que vai gostar do governo, gente que não vai gostar, gente que vai criticar, gente que vai ser a favor.